fiel em todo tempo. Segunda de Pedro, capítulo 1, e a leitura de hoje será a partir do versículo 19 até o versículo 21. Aí, pode deixar que eu gerencio aqui. Acharam, meus irmãos? Amém? Diz assim a santa e bendita palavra do eterno Deus. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva, que é a mesma coisa que estrela da manhã, e que para você já vai tendo uma dica aí, nós acabamos de cantar. És a nossa estrela? Ok, guarde essa informação. A estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Oremos. Pai, é a tua palavra, e eis aqui o teu povo. Deus, só o Senhor, só o teu Espírito para trazer para nós o entendimento, a graça, a instrução. Deus, eu oro que em nome de Jesus, apesar de mim e de nós, o Senhor encontre as nossas vidas aqui. O Senhor sabe o que cada um vive, o que se passa. E se há algum empecilho, se há alguma dificuldade para que não ouçamos a tua voz, o teu Espírito Santo é poderoso para derribá-la agora, em nome de Jesus. E dá-nos o entendimento. São tantas vozes que ouvimos, tantos sons distintos, tantas instruções que não provém de ti. Então agora que se cale toda a voz do nosso coração, da nossa carne, do nosso inimigo, e somente o Senhor comunique a nós. Oramos isso porque confiamos na tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Pedro está encerrando o capítulo, e ele falou, na semana passada, lembra que tratamos sobre o Cristo glorificado? Ele falou da palavra encarnada que é Jesus. João diz: no princípio era a palavra, o verbo, o logos. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas agora Pedro apoia mais uma vez o seu ensino na palavra que já fora entregue por Deus a nós. A palavra profética, não era uma palavra qualquer. Pedro faz menção da palavra que os profetas haviam entregado. Isto é, a Santa Escritura, o Antigo Testamento, a confirmação de Deus para a minha e para a sua vida. É importante, salutar, precioso que Deus nos chame a atenção sobre a verdade da palavra de Deus, porque nós temos vivido dias em que a Bíblia é sobretudo atacada. As trevas têm empenhado forças em afetar a Escritura, em desfazer a verdade de Deus, ou no mínimo distorcê-la. Veja, gente, usando de uma analogia muito simples, se você costuma frequentar um lugar, um restaurante, e alguém quer tirar o seu empenho de ir para lá, não precisa falar mal da cozinha. Apenas comece a dizer sobre a higiene daquele lugar. Não precisa falar mal do prato. Fale mal da higiene e logo as pessoas não quererão mais se alimentar. O que as trevas têm feito não é atacar diretamente as práticas que literalmente são obscenas e pecaminosas, mas tem buscado ir na fonte, desfazendo a Escritura, se levantando contra a verdade de Deus. E a Bíblia diz que estes homens tornam a verdade em mentira. Adoram a criatura ao invés do Criador. Dizem que a Bíblia não é a verdade. Por quê? Porque a verdade ofende aos homens pecadores. A verdade, como uma luz que nós lemos aqui, no meio das trevas ofusca, traz incômodo a quem está mergulhado no lamaçal de pecado. Por isso, o intento das pessoas é
desfazer a verdade de Deus, para então, na sua própria consciência, amortizarem o seu pensamento e falarem: não, está tranquilo, isto não é bem verdade assim. Pedro está lidando com o problema dos falsos mestres, que tem a rodo por aí, que está cheio de gente mentindo, enganando, usando Deus para os seus próprios prazeres. Nos tempos bíblicos não era diferente. Então Pedro lança mão de reforçar o alicerce inabalável da igreja, que é a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e prática. Amém, irmãos? O problema é que muitos de nós falam que a Bíblia é a regra de fé e prática, mas não a tem como prática da vida e nem tampouco da fé. Eu costumo dizer, e já o disse em outra ocasião nesta igreja, que se a Bíblia fosse lida em muitos lugares ditos evangélicos, as portas fechariam. A grande esmagadora, digo isso com muita tristeza, das pregações que são feitas no nosso país, desapareceriam se as pessoas abrissem a Bíblia e consultassem a Escritura, porque nada tem a ver com o Evangelho. Irmãos, eu assisto estes vídeos às vezes que aparecem nas redes sociais, e o meu coração se entristece, porque não há nada de Deus, não há nada da Escritura. Sim, citam o nome de Deus, falam do nome de Jesus, mas não há Evangelho. Não há pregação sobre o pecado, não há pregação na obra da redenção de Jesus, não há menção da volta de Cristo, não há ênfase na santidade, não há um convite ao arrependimento, é apenas entretenimento barato, vazio, sem sentido, e sobretudo tolo. Então Pedro está dizendo: irmãos, o que nós recebemos foi combinado, foi confirmado, também combinado, mas foi confirmado, a santa palavra de Deus. E antes ainda de entrar no próximo ponto, ou no primeiro ponto, quero lembrar, meus irmãos, o tesouro que é a Escritura. O tesouro que nós possuímos, a santa palavra de Deus. Tesouro esse que muitas vezes negligenciamos. E tal como o filho mais velho daquele irmão pródigo, tinha tudo dentro de casa e não usufruía, nós muitas vezes temos a preciosidade da santa palavra de Deus. E nós não usufruímos e experimentamos desse privilégio. Já deve ter visto aqueles vídeos de países onde há perseguição do Evangelho. Eu já ouvi histórias de missionários que entregavam Bíblias para lá. E as pessoas repartiam entre si, rasgavam as páginas para as pessoas, ou elas, cada uma, ter uma pequena porção da Escritura. Ronaldo Lidório conta um testemunho no trabalho que ele realizou na África, em que uma irmã trilhava quilômetros e quilômetros. Eu não vou chutar aqui quanto era, porque eu não me recordo exatamente, mas era uma distância muito grande. Era quase um dia de caminhada. E como aquelas pessoas não tinham a Bíblia na sua própria língua, o hábito era decorar alguns versículos quando se reuniam como igreja. Então eles decoravam versículos e no caminho, na estrada fora, iam recitando aquele versículo. Então, como a jornada de caminhada era de 8 a 10 horas até de caminhada, chegando em casa aquele versículo estava bem decorado. E este hábito era muito comum, e ele conta que um dia, depois de algumas horas, ele vê a irmã regressando. E quando ele vê, fica assustado, alguma coisa aconteceu. Ela morava muito distante, por que voltou? O que aconteceu? Ela chega para ele e diz: pastor, eu decorei 4 versículos, mas no meio do caminho eu esqueci de um. Lembrei de apenas 3. Então eu voltei, pastor, para que você falasse mais uma vez o texto, porque eu quero encher meu coração da palavra de Deus. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia essa semana? Que você checou a santa palavra de Deus? Que você gastou tempo com o Senhor de examinar a Escritura e encher o seu coração da verdade do Eterno? Verdade sobre a palavra de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos com o nosso irmão Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos lá. Tem um delayzinho. Vamos ler juntos, irmãos? A palavra de Deus é infalível. Olhe comigo, irmãos, no texto, por gentileza. Vamos ler o versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração.
3 coisas importantes que Pedro fala nesse ponto aqui. Lembra que ele cita no contexto, em que o Pai fala dos céus dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Pedro viu com seus próprios olhos a glorificação de Jesus naquele monte. E agora ele diz, a palavra profética fora confirmada. O Cristo prometido no passado está diante de nós. Nós vimos Ele. Nós fomos testemunhas da sua ressurreição. Então, irmãos, a palavra de Deus foi confirmada na nossa vida. Nós temos que crer de todo o coração, porque aquilo que os homens de Deus trouxeram se cumpre diante dos nossos olhos. Olha, irmãos, são tantas profecias que falam acerca do Cristo, que foram e são cumpridas. O povo judeu ainda não crê no Messias, muito embora várias evidências estão diante dos olhos dele. A Escritura toda passa a dizer no Novo Testamento o cumprimento que se dá do Antigo. O Cristo que haveria de vir veio, o que os profetas profetizaram se cumpriu. A Bíblia diz que um dia o Espírito Santo ia descer sobre toda a carne. A Bíblia diz que gentios, outros povos, viriam de fora e se achegariam a Deus. Nós não somos judeus, irmãos, de nascimento, ou pelo menos a maioria não é. É a profecia, a palavra de Deus se cumprindo, Deus tirando gente de fora e agregando ao seu povo. A Bíblia diz que um dia seria um só pastor e um só rebanho, as ovelhas desgarradas seriam apacentadas, nós estamos no rebanho de Jesus, é a sua palavra se cumprindo, amém, irmãos? A palavra de Deus se confirma, a palavra de Deus é confirmada na nossa vida, irmãos, na experiência de fé, de caminhada. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, que vai lá no âmago do nosso ser. A palavra de Deus foi confirmada. Lembre-se que a palavra de Deus é infalível, ela não falha. Josué, quando conquistou a terra, dividiu o pedaço com as tribos, disse uma coisa muito preciosa, lembrem vocês, que nenhuma das boas promessas que Deus fez falhou. Todas se cumpriram, porque a palavra de Deus é infalível. Grite o mundo que quiser gritar, se levantem os homens contra a verdade de Deus, mas ai daqueles que desfazem e escarnecem, porque um dia desmaiarão de terror, diz a Bíblia, irmãos. Os homens buscarão a morte e não encontrarão, verão a Bíblia se cumprindo diante dos seus próprios olhos, mas não querem, teimam em não crer na verdade de Deus. Charles Spurgeon, um grande pregador, dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Leia a sua Bíblia e você verá. Outro pregador da igreja disse assim, me tranquem num calabouço por 10 anos, e me dei apenas a Bíblia, e depois de 10 anos, mesmo trancado, eu direi a vocês o que o mundo está, ou como o mundo está. Porque a Bíblia fala da verdade de Deus, da verdade do mundo, da verdade da humanidade. Passam os tempos, as épocas, mas a palavra de Deus permanece viva e atual. A palavra de Deus confirmada. Segunda verdade aqui, irmãos, olha o que ele diz no versículo para nós. Por gentileza, volte comigo lá. Ele diz, fazeis bem em atendê-la. A Bíblia nos adverte que nós não temos que ser apenas ouvintes, mas praticantes. Cuidado. Vocês fazem bem em atender a palavra. Ela foi confirmada, chancelada, é a palavra de Deus. Mas não adianta você dizer amém nesse ponto, que ela é a palavra confirmada, e você não cumpri-la, você não obedecê-la. Jesus contou aquela parábola da casa sobre a rocha e sobre a areia, mas a primeira frase que ele diz, está lá em Lucas, eu não sei se dá para pôr aqui, Dudu, Lucas 6,46, ele diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É bonitinho cantar, Senhor, és a nossa estrela da manhã, tandandã. Mas e aí, a obediência? E o cumprir a minha palavra? E o levá-la no coração? Deu para colocar aí, filho? Vamos ler juntos, irmãos? Falhou? Eu vou, os irmãos, aí. Vamos lá? Porque Jesus é seu Senhor. Jesus é Senhor da sua vida. Se Ele é Senhor, é Ele quem dita as regras. Se você chama Jesus de Senhor, você tem que fazer o que Ele te manda.
E ele diz: todo homem que ouve as minhas palavras e não pratica, constrói uma casa sobre areia. A casa é bonita, tem telhado, tem janela, tem porta, mas ela não permanece de pé, ela vai cair. Mas o homem que ouve as minhas palavras e põe em prática, esse é como o que constrói uma casa sobre a rocha. Olha o que Pedro está dizendo: vocês fazem bem em atender a palavra de Deus. Para pensar, gente, quantas vezes nós já vemos aqui, quantas pregações, quantos sermões, quantos estudos bíblicos, quantos devocionais, quantas mensagens nós ouvimos, e como está o nosso coração? Endurecido, cauterizado. É tempo de quebrantamento, de desejar obedecer. Não falta para nós conhecimento. Você quer descobrir? Esses dias lá no acampamento, os jovens chegaram para mim e perguntaram: pastor, Adão tinha umbigo? Falei: sei lá eu. Boa pergunta. Tudo dá para perguntar. Dá um Google aí, você descobre qualquer assunto mais difícil da Bíblia. Você vai encontrar doutores que já escreveram centenas e centenas de páginas sobre isso. Não falta conhecimento para nós. O que falta para nós, gente? Obediência. O que falta para nós é prática. A palavra a gente sabe, a Bíblia, pastor, a Bíblia é maravilhosa, aleluia. E obediência a ela? É isso que falta. Estão percebendo, irmãos? E uma coisa bem séria, meus amados, muito séria. Quem mais recebe, mais é cobrado. Quem mais tem conhecimento, muitos das gerações passadas, e que eu convivi lá no sul, era gente simples que converteu e aprendeu a ler na Bíblia. Gente que não tinha o conhecimento que nós temos e o acesso hoje. E quanta coisa nós temos acesso. Ai de nós, se nós não obedecermos. Terceiro e último aspecto aqui ainda nesse ponto. Olha o que ele está dizendo aqui para nós. Vocês fazem bem em atendê-la. Vamos ler o finalzinho do versículo, aí na sua Bíblia. Como há uma candeia. O que diz o Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que ele está dizendo? Vocês, irmãos, não estão nas trevas. Quem tem a Bíblia, ainda que ande na escuridão do mundo, está com uma lamparina nas suas mãos, iluminando o seu caminho. E tem dois sentidos aqui. Mostra para nós a direção. Não nos faz tropeçar. Jesus diz que quem anda nele não anda nas trevas, anda na luz e não tropeça. Mas tem um problema. A luz incomoda quem está nas trevas. Joga uma lanterna na cara de quem está no escuro. É o que ele está dizendo. João 1 vai dizer, João 1 não, mas João, no começo do seu evangelho, vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que porque as suas obras eram más. Percebeu? A Bíblia não diz que os homens são vítimas das trevas. Coitadinho deles, eles estão no escuro. Não, não, não. Eles não querem luz porque eles amam as obras das trevas. E a luz denuncia. Quando acende a luz, todo mundo fica, está tudo aceso. É na escuridão que a treva trabalha. É na escuridão que o pecado trabalha. A palavra de Deus é para lançar luz sobre a sua vida. É para chegar no seu coração e lançar luz naquele pecado escondido. Naquela prática obscena, que quando ninguém te vê, Deus está te vendo. A palavra de Deus é a luz nos nossos casamentos, relacionamentos, na nossa vida, na nossa prática. Ela lança luz para dizer: ei, treva, pecado, sai daqui, escuridão, não é seu lugar. Vem a Bíblia e lança luz. A Bíblia lança luz no caminho da igreja, para que a igreja não tropece, não se confunda, caminhe bem com Deus. Vocês, diz Pedro, têm uma luz, uma lamparina. E olha só o trocadilho que ele faz, o link. Até que a verdadeira luz, que é a estrela da alva, Jesus Cristo, nasça nos nossos corações. Mas eu já converti, pastor. Amém, irmão? Eu já converti, já fui salvo. Mas o que ele está dizendo é um link ao dia da redenção. Hoje nós temos uma lamparina, irmãos, porque tem escuridão. Mas quando Jesus voltar, não vai mais ter escuridão. A Bíblia diz que lá nos céus não precisa de luminares. Deus e a sua glória iluminam a tudo e todos. É o que Jesus está dizendo pela sua palavra. Meu irmão, tem andado com a lamparina acesa? Tem usado desse instrumento que Deus te deu para iluminar a sua vida? A sua caminhada, o seu trajeto? Aquilo que você faz é iluminado pela palavra de Deus? Ou quando a gente joga lá a luz da palavra num contraste, a coisa fica feia?
Deus está falando conosco. E ninguém disse amém. Pode falar agora. Deus está falando conosco. Deus fala com a gente. Continuando, irmãos queridos. Primeira coisa, a palavra de Deus é infalível. Segundo, vamos ler juntos? Vejamos o versículo em que Pedro está dizendo isso. Versículo 19, melhor 20. Sabendo primeiramente isto, 2 pontos. Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Há um princípio da teologia e da doutrina bíblica, de que a Escritura foi inspirada por Deus. Na sua língua original, Deus cuidou de cada sílaba, de cada letra que ali há. Deus inspirou cada palavra. Sim, Deus usou homens. Tem um povo que tem dificuldade de crer nisso, né? Imagina, gente, mas foram homens que escreveram. Claro, Deus ia usar animais, sendo aí que não ia crer. Concorda ou não? Deus usou homens, o pessoal usa como argumento. Mas a Bíblia foi escrita por homens. E se eu falasse para você que foram animais, qual seria a sua dificuldade? Pior ainda. Então Deus usou os homens como instrumento. Mas tem muita beleza aqui, irmãos. Nós temos uma diferença de séculos entre os primeiros escritores, tal como Moisés e até Paulo. Mas há uma coerência, há uma coesão, há uma confirmação de cada coisa. Diversos autores diferentes, de Gênesis a Apocalipse, escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e há uma confirmação do Espírito Santo. A Bíblia não é uma invenção humana. Ela se confirma, os homens passaram e ela permanece de pé. Regimes inteiros ao longo desse mundo, totalitários que tentaram acabar com a Bíblia, a cortina de ferro, a antiga União Soviética, todo aquele regime fechava-se, não permitia que a Bíblia chegasse lá. Deixa eu contar a notícia para vocês. O regime caiu, virou poeira, e a Bíblia está aqui sendo lida, estudada, amada por todos nós, louvado seja Deus. O irmão que faleceu recentemente, marcou o início da minha conversão. Ele se identificava como o irmão André, da missão Portas Abertas. Era um senhor que contrabandeava Bíblias para a antiga cortina de ferro, a União Soviética fechada, que não aceitava nenhum tipo de religião, sobretudo o cristianismo. Irmão André tinha um fusquinha, que ele transportava Bíblias. E ele é conhecido, tem um livro famoso dele, O Contrabandista de Deus, porque ele contrabandeava porções ou exemplares da Bíblia para esses países. Imagina, irmãos, levar a Bíblia para esses lugares. E a vida dele inspirou muita gente, a igreja sofredora, a missão Portas Abertas, através do exemplo desse irmão. E um dos testemunhos é que um dia o irmão André foi parado por uma blitz, entre aspas, de soldados soviéticos. Ele estava com um fusquinha cheio de Bíblia. E quem sabe, aqui, o fusquinha e o porta-malas é na frente, não é? E ele ficou orando e disse: eu vou ser morto agora. Eu vou ser preso, torturado e com certeza morto. Estavam os 2 soldados lá, e um foi averiguar o carro, levantou o porta-mala do fusquinha, olhou para o outro companheiro e disse: pode deixar seguir, ele só tem tomate aqui. Abaixou o capô, e o irmão André seguiu entregar as Bíblias. Deus fez que aquele soldado, ao invés de enxergar exemplares da Bíblia, viu tomates. Porque Deus estava provendo que aquele povo que precisava ouvir de Jesus recebesse um exemplar da palavra de Deus. Ela não é invenção de homens, ela é a palavra santa de Deus. A Bíblia diz para nós. Eu me lembro, irmãos, de um caso que alguém fala sobre isso. Mas a palavra de Deus é verdade. E alguém disse um dia assim: ora, mas a Bíblia conta um caso que o povo de Deus passou em terra seca pelo mar. Ah, não. Este mar abaixa a água. É uma questão geográfica, as pessoas passam de lá com água pelos calcanhares. E aí o cristão que estava conversando com essa pessoa começou a dar aleluia e glória a Deus. E a pessoa que tentou desfazer a Bíblia ficou: mas como assim? Eu estou falando para você que não é um milagre real, porque as pessoas passaram em terra seca, porque de fato a geografia favorece as marés. Ele disse aleluia, porque se os cristãos, melhor, se o povo de Deus, os hebreus passaram em terra seca, que a água ia só até o calcanhar e nunca enchia, então Deus afogou todo o exército de Faraó com água pelo calcanhar, louvado seja Deus. Irmãos,
Os homens foram instrumentos, mas também é uma coisa muito importante para nós. Você consegue colocar para nós, por gentileza, do Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 a 19. A Bíblia diz que se alguém adiciona ou subtrai alguma coisa da Escritura, tudo bem que esse texto se refere exatamente à carta de Apocalipse, ao livro das revelações. Mas o Senhor diz, em Deuteronômio 12:32, tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Vamos ler Apocalipse 22, 18 a 19. Vamos juntos, irmãos? E se alguém... Senhor, nos livre de acrescentar ou subtrair alguma coisa da sua palavra. Muitos, infelizmente, têm feito isso. Subtraem ou acrescentam aquilo que Deus não disse. E olha o que a Escritura fala. Haverá juízo para quem o faz. Oremos por isso, irmãos. Que Deus nos livre desse grave pecado. A Bíblia vai dizer para nós, e Jesus exortou e censurou os religiosos de sua época, porque eles faziam isso. O que nos é conveniente, nós ensinamos. O que não é, a gente esconde. A gente, com o mosquitinho, deixa passar um camelo. Não seja assim conosco. A palavra de Deus é toda a verdade, não procede de homens. Nós não temos autorização para dizer o que Deus não disse. E nós não devemos ser omissos para deixar de dizer o que Deus disse. Um pregador americano falou assim, se as pessoas se ofendem com a Bíblia, não tem problema. Elas passam a vida inteira ofendendo Deus e não se preocupam, então deixa que se ofendam. David Wilkerson, que foi também um grande pregador, que inspirou e abençoou muito a minha vida, já está com o Senhor, ele dizia, pare de pensar, se eu falar isso eu vou ofender aquele grupo, se eu falar isso eu vou ofender aquele outro grupo. Deixa de pensar o que as pessoas vão fazer, pregue com fidelidade a santa palavra de Deus e ponto final. Nós não temos autorização para acrescentar nem subtrair nada daquilo que Deus já colocou na sua palavra. Amém? Ore para que essa igreja seja fiel, para que cumpra a Escritura, para que obedeça a santa palavra de Deus. Por último, irmãos, vamos juntos? A palavra... Isto mesmo, a palavra de Deus é a inspiração, é a voz, é a comunicação do Espírito Santo. Veja comigo o versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo... O Espírito Santo fala sobretudo pela santa palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai falar nada contrário àquilo que ele já disse na santa palavra. O Espírito Santo nunca confrontará ou desfará aquilo que Deus já disse. A palavra de Deus é a palavra do próprio Espírito Santo. Tem uma coisa que a gente faz às vezes como crente. Deus não fala mais comigo. Eu queria ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Estude sua Bíblia. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, é a voz de Deus, é o Espírito Santo comunicando à igreja. Hebreus vai dizer que tendo Deus outrora falado de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, nos falou agora por seu Filho. A Bíblia é a comunicação de Deus a nós. Tudo o que nós precisamos saber para a nossa fé, o Senhor já comunicou na sua palavra. Não tem nada que a gente não saiba que Deus não quis comunicar para nós. Tudo que era necessário, não sei se a minha frase ficou muito boa, mas eu vou melhorar. Tudo que é necessário para a nossa fé, Deus já comunicou. Tem mistérios que não entendemos, é óbvio. Tem coisas que não compreendemos, com certeza. Mas aquilo que é básico da fé, nós sabemos. Vamos usar um texto de Deuteronômio 29, que a gente sempre usa. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as que foram reveladas foram para nós e a nossos filhos, para que as cumpramos.
O que o Senhor revelou para nós é para a gente obedecer. O Espírito Santo fala pela igreja, fala à igreja pela sua palavra. Irmãos, igrejas históricas da Reforma tinham o púlpito no lugar mais elevado da nave do templo. Porque a arquitetura era didática, comunicava o princípio litúrgico, que a palavra tem a primazia. Se o Espírito Santo fala pela palavra, eu e você temos que ter muita atenção em cada sílaba lida da palavra no culto. A gente canta a palavra nos louvores. Nós não cantamos louvores porque estão na moda. De vez em quando a gente tem que torcer uma coisinha ou outra, tirar daqui, não, isso aqui não tem a ver com a palavra. Tem muito louvor que a galera diz que é louvor, aplaude, canta, mas não está na palavra. A igreja ora a palavra, a igreja canta a palavra, a igreja prega e ouve a palavra. Então nós temos que ter atenção e reverência, porque é Deus comunicando e falando conosco, pela sua palavra. Atenção a isso, irmãos. É o Espírito Santo que fala pela palavra santa de Deus. Ela é a verdade para nós. Reverência. Essas igrejas que têm este púlpito estão dizendo, enquanto a Bíblia fala, nós todos estamos debaixo da voz de Deus comunicado pela sua palavra. Qual o valor que você dá para a voz do Espírito Santo? Qual o valor que você agrega para o Senhor comunicando-nos pela sua palavra? O Espírito Santo ainda fala com a sua igreja, irmãos. O Espírito Santo ainda fala com o seu povo. Já aconteceu com você, aquele texto que você leu centenas de vezes. Naquele dia o Espírito Santo abriu seus olhos. E você leu aquilo e falou, Senhor, em lágrimas, eu já li isso aqui uma centena de vezes. Mas hoje o Espírito Santo me abriu o entendimento. A gente crê doutrinariamente que quem ilumina o entendimento da palavra é o Espírito Santo. Sem isso nós estamos cegos, irmãos. A gente lê, mas não compreende. A gente lê, mas não assimila. Mas quando o Espírito Santo joga a luz, essa palavra entra como uma flecha no coração. A gente rumina, a gente recebe, a gente entende o que Deus está falando pela sua palavra. Infelizmente, em muitos lugares, há 2 horas de canção e 5 minutos de palavra. O povo não quer mais ouvir a Bíblia. Paulo diz que nos últimos dias teriam esses homens comichões nos ouvidos, amontoariam doutores para si, para falar o que eles querem ouvir. Mas uma igreja fiel, ela não está aqui para ouvir o que ela quer, ela está para ouvir o que Deus quer dizer a ela. E é por isso que nós temos que orar. Senhor, fala o que o Senhor quer falar, não o que nós queremos ouvir. A gente quer só afago, a gente quer carinho. Quem gosta de apanhar, irmãos? Quem gosta de ser corrigido? Diretamente não, mas a correção é saudável e vital para a nossa caminhada. Então Deus corrige o seu povo, Deus instrui o seu povo pela palavra de Deus. A igreja, como disse, ora a palavra, canta a palavra, prega a palavra, aconselha pela palavra, serve pela palavra. A palavra norteia a vida da igreja, a vida do cristão. A palavra é o Espírito Santo se movendo no meio da igreja. E aí a gente tem estudado isso na EBD. Não julgueis. Ora, se você está tendo uma prática atribuindo ao Espírito Santo, e isso não está na palavra, você já foi julgado, não por mim, pela palavra. Isso não é prática do Senhor. A Bíblia nunca disse que o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo age e opera pela santa palavra de Deus. Amém, irmãos? As verdades sobre a palavra de Deus sejam estabelecidas e firmadas nos nossos corações. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus não procede de homens. A palavra de Deus é a palavra, a Bíblia, é o próprio Espírito Santo comunicando à igreja. Eu queria convidá-lo, desafiá-lo, convocá-lo a que você tenha tempo com a Bíblia na sua semana. Que você passe tempo lendo a palavra de Deus. Que você leia a Escritura, ore a Escritura. Você que tem dificuldade de orar, leia salmos. Os salmos são orações. Leia, releia e leia. Busque na Escritura as respostas para os dilemas da sua vida, porque há na santa palavra de Deus. Igreja do Senhor, valorizemos a Escritura. Nós não temos outro bem além do Senhor e a sua palavra. Não ficará pedra sobre pedra. As coisas ruirão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Firmemos a nossa vida na palavra.
A gente de vez em quando fica balançado, porque a gente não está tão convicto na palavra. Quando o mundo começa a influenciar demais a nossa mente, pensamento, e nós começamos a dizer, mas será? Cuidado, talvez você não está tão convicto e firmado na palavra. Volte o seu coração para Deus e para a sua palavra. Que a igreja de Mairim que seja uma igreja da palavra. Uma igreja que ama a Escritura, que ora a Escritura, que estuda a Bíblia, que ama a palavra santa de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para orar? Nisto eu já convido aqui presbíteros, nós vamos em seguida servir a ceia do Senhor. Eu oro para que a gente tenha tempo com a Escritura. Que a leitura da Bíblia seja o nosso café da manhã. Que a gente, ao iniciar o dia, inicie diante da voz do Espírito Santo pela sua palavra. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que quando você der lugar, colocar a Escritura na sua agenda diária, sua vida vai ser transformada. Os relacionamentos são mudados. A vida com Deus é diferente. Quando a gente examina a Bíblia, ama a Bíblia, lê a Bíblia, vai para a Escritura. O que será da nossa geração, irmãos, que não consegue mais ler 3 linhas toda hora? O que será de uma geração cristã que não tem apreço pela Escritura? Que Deus nos livre disso. Pai, nós te agradecemos em absoluto pela tua palavra. Hoje nós temos a Bíblia na nossa mão, em diversas versões. Homens se dedicaram, Senhor, para entendê-la, para traduzi-la na nossa língua. Foram direcionados e abençoados pelo Senhor. O teu Espírito outrora inspirou homens para nos comunicar a tua palavra, que é verdade inabalável. 2000 anos se passaram e nós hoje estamos aqui, lendo a Escritura, orando a Escritura e sendo ensinados por ela. O teu Espírito comunica a tua palavra e nós a amamos. Oh, Pai, nós oramos agora, para que a gente tenha cada vez mais amor pela tua santa palavra. Que haja, Senhor, a primazia do culto, seja a tua palavra, que ela oriente os nossos relacionamentos cristãos. Que a nossa vida seja pautada pela palavra, que a gente sirva nessa igreja pela Bíblia, que a gente aconselhe uns aos outros pela palavra, que a nossa vida, Senhor, seja direcionada pela Santa Escritura, que este púlpito tenha pregação fiel da Tua palavra. Ó Deus, não deixa que nos percamos na jornada, não deixa, Senhor, que tiremos os olhos do Senhor e percamos a fidelidade. Deus, nós não te pedimos bens, nós não te pedimos prata nem ouro, nós te pedimos fidelidade. Senhor, o Senhor pode nos dar, pelo Teu Espírito, dá-nos fidelidade à Tua palavra. Abençoa o Teu povo, Pai. Que as crianças amem a Bíblia, que os adolescentes amem a Tua palavra, que os jovens se debrucem por horas na Escritura, que os casais leiam e orem a Bíblia juntos, que a igreja ame a Bíblia e que a Tua palavra tenha o lugar na nossa vida, a verdade eterna do Senhor. Ó Pai, abençoe o Teu povo. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. És fiel em todo